de tanto esperar por tua salvação. Eu tenho que sofrer nas mãos dos que me odeiam. Não me deixe só, pois eu só tenho a ti. A paz do Senhor. Estou chamando o pessoal aqui, estamos iniciando mais um Almoçando com Deus. Está ouvindo a minha voz? Mônica, você que entrou, a paz do Senhor, boa tarde. Está ouvindo a minha voz? Que estava com um probleminha agora há pouco do áudio. Se estiver ouvindo, coloque um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Se tiver mudo, escreve aí. De tanto eu esperar. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Salva-me. Por em cinza me consumir, meus amigos. Boa tarde, a paz, está escutando, Elisângela? Amém, glória a Deus, aleluia. Vão pegando seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Pega tudo aquilo que representa você ou alguém da sua casa, amém? Nós vamos estar começando mais um Almoçando com Deus, né? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar daquilo que é bom, né? As pessoas costumam dizer que a gente é aquilo que a gente come, né? E espiritualmente falando também, a gente é aquilo que a gente come. Se você se alimenta só de porcaria, só de coisa ruim, você vai se tornar essa pessoa, né? Você vai se tornar alguém que é ruim, alguém que não tem objetivos, alguém que não tem nada. Mas a palavra é bem clara, né? Se eu me alimentar da palavra, daquilo que é bom, se eu me nutrir do Espírito Santo de Deus, se eu buscar a presença de Deus, com certeza a minha vida vai dar uma guinada, com certeza a minha vida vai mudar. Muitas pessoas não entendem por que estão passando por algumas adversidades. Muitas pessoas não entendem por que a vida delas dá um passo para frente e 3 para trás. Por que a vida financeira não anda? Por que a vida sentimental não anda? Por que a família não anda? Por que a saúde está sempre com problema de saúde? Porque muitas das vezes nós só nos alimentamos daquilo que não presta, Tem tantas pessoas que têm a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus, de abrir um vídeo no YouTube, de assistir uma live, de ir numa igreja. Eu não estou pregando aqui denominação, eu não estou pregando aqui igreja. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. A palavra, ela é pura, ela é eficaz, é ela que vai te transformar, é ela que me transformou. Eu era um tipo de pessoa antes de Deus. Depois que Deus entrou na minha vida, eu me tornei outro tipo de pessoa. Não que eu mudei a minha personalidade, não. Mas eu fui aprendendo através da palavra de Deus aquilo que Deus quer que o seu povo seja. Aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque Deus, ele não
criou um homem para sofrer. Deus não criou uma mulher para passar trabalho e sofrimento a vida inteira. Tem muitas pessoas que dizem, parece que eu nasci para sofrer. Parece que as mulheres da minha casa nasceram para sofrer em relacionamento. Parece que os homens da minha casa nasceram para ser viciado em bebida, em droga. Parece é uma maldição. A gente não tem que aceitar essas coisas que foram impostas sobre as nossas vidas. A gente tem que buscar em Deus a melhorar, a mudar. E a palavra de Deus é vamos dizer assim, eu costumo dizer que a palavra de Deus é tipo um mapa do tesouro. Quando eu começo a ler a Bíblia, muitas das vezes eu não vou entender. Ou vocês acham que eu sei tudo, que eu entendo tudo? Não, mas eu procuro todos os dias me alimentar dessa palavra. Eu procuro todos os dias buscar em Deus a sabedoria na palavra de Deus. Todos vocês, eu creio que até as pessoas que não vão na igreja, elas têm uma Bíblia em casa. Eu costumo ir em casas de pessoas que não são cristãos, eu costumo ir em casa de pessoas que nem vão à igreja nenhuma, mas ali sempre tem uma Bíblia, às vezes aberta. Só que a Bíblia aberta dentro de uma casa, ela não vai resolver nada. Porque a Bíblia, ela só resolve quando eu medito na palavra e quando eu uso no meu dia a dia, na minha caminhada. Quando eu abrir essa Bíblia e eu meditar na palavra, eu dedicar um tempo da minha vida, 10 minutos, meia hora, 5 minutos, não importa o tempo, você não precisa ler um versículo inteiro, não. Se você ler ali um versículo pequenininho, ali em Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Já é o suficiente você meditar nessa palavra. Se Deus é o meu pastor e nada vai me faltar, eu tenho que meditar nessa passagem. Não precisa eu ler todo o Salmo. Então, você tem que entender, a palavra de Deus, ela é rica, ela nos ensina pra gente passar sim pela adversidade. Eu não tô aqui pregando que vai ser uma maravilha se você vir para Jesus. Eu não tô pregando aqui mentira, eu não tô pregando aqui aquilo que eu acho, eu prego aquilo que a palavra ensina. No mundo nós vamos ter sim aflições, mas a palavra, o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo. Se eu, Cristo, quando estive nessa terra, eu venci o mundo, então por que vocês, filhos de Deus, não vão vencer? Aleluia, Elza. A paz do Senhor, Elza. Judite, seja bem-vinda. É isso aí, Elza. A gente tem que determinar na nossa vida que nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para ser escravo de Satanás. Nós não nascemos para viver doente. Nós não nascemos para viver sofrendo em relacionamentos. Nós não nascemos para ver nossos filhos ficarem perdidos nas drogas. Nós não nascemos para ver a nossa saúde se deteriorar. Não, nós nascemos para ser filhos de Deus, porque Deus lá no início, lá em Gênesis, se você ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, Deus vai falar, lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus me criou, te criou a imagem e semelhança dele, ele criou algo bom, não é? Ele não ia criar algo ruim, tanto é que a Bíblia diz que Deus criou a luz e viu que a luz era boa. Deus criou os animais e viu que os animais eram bons. Deus criou as plantas e viu que as plantas eram boas. Mas quando ele criou o homem, quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom. A palavra é bem clara. Então ele viu que o homem era muito
tão bom, você é bom. Você é um ser especial para Deus. Não importa a situação que você está passando, não importa se você está sofrendo alguma perda, não importa se as portas se fecharam, não importa se aquele filho foi embora, não importa se seu casamento está destruído, não importa se essa sua saúde, você recebeu um decreto do médico que você está doente, não importa. Deus, quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. O próprio Deus fala na sua Bíblia. Então você somos algo maravilhoso para Deus. Ele não nos criou para a gente ser um ser derrotado. Ele não nos criou para a gente aceitar a doença. Ele não nos criou para a gente aceitar tudo de ruim que acontece na nossa vida. Você pode me dizer, mas pastora, eu estou enfrentando uma situação dificílima, eu fui no médico, o médico disse que do meu caso não tem mais jeito, mas quem é o homem diante desse Deus a qual eu apresento para você? Quem é o homem diante do próprio Filho de Deus que veio na terra e diz que no mundo, sim, nós teríamos aflições, mas assim como ele, Cristo, venceu essas aflições, venceu a perseguição, venceu tudo de ruim que aconteceu para ele aqui na terra, nós também vamos vencer. E outra, Jesus levou cativo o nosso cativeiro. Jesus na Bíblia mostra que ele venceu até a doença por mim e por você. Então, se vem a doença, nós estamos nesse mundo, nós estamos suscetíveis a ficar doente, nós estamos suscetíveis a ficar prostrados, nós estamos suscetíveis a ficar tristes, sim, porque nós somos seres humanos. Enquanto nós estiver aqui, nós vamos ter doença, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por perdas, mas ele nos ensina na sua palavra como nós devemos passar. Porque tudo é uma passagem, nada dura para sempre, nenhum cativeiro vai durar para sempre, a não ser se eu morra, né? Tá amarrado em nome de Jesus, mas a palavra é bem clara, nada vai durar para sempre, a não ser a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender a palavra de Deus, por isso a importância do almoçando com Deus. Eu nem ia pregar sobre isso, né? Mas Deus já vai me levando por esse lado. Então, a gente tem que entender a importância da gente se alimentar do que é bom. Hoje a gente perde tanto tempo na internet, hoje a gente perde tempo, irmãos, em 1 hora, às vezes a gente perde no celular. Tem pessoas, às vezes eu fico observando, eu vou para a igreja de ônibus e eu fico observando, as pessoas não conversam mais, as pessoas não se olham mais nos olhos, as pessoas às vezes estão dentro da mesma casa, no mesmo ambiente, e as pessoas não se conversam mais, não se olham mais olho no olho para saber como o outro está. As pessoas só estão assim, ó, as pessoas estão bitoladas a um aparelho de celular de 15 centímetros. As pessoas não veem o que acontece mais à sua volta, às vezes acontece um acidente, acontece alguma coisa ao seu derredor e a pessoa tá ali, ó, bitolada, aquele quadradinho de 15 centímetros que é um celular. Não que o celular seja ruim, não é isso, mas a gente tem que saber como a gente deve usar as coisas, como a gente deve se alimentar do que é bom. Tem pessoas que olham tudo que é site de fofoca, que falam do mal dos pastores, que falam de programas de televisão, que falam um monte de coisa, mas alimento sólido, alimento bom, que é a palavra de Deus, a pessoa acha que é perder tempo. Não, eu não vou ficar meia hora, 1 hora escutando o que aquela pastora está falando, porque eu não entendo nada mesmo de Bíblia, eu não vou na igreja, então isso aí não importa para mim, irmãos e irmãs. Povo escolhido de Deus, você é criatura de Deus.
Se você crê num Deus vivo, se você quer mudança de vida, você tem que entender. Você foi criado não para sofrer, você foi criada não para viver chorando, você foi criado para viver o melhor nessa terra. É o próprio Cristo que diz que nós temos que viver e comer o melhor dessa terra. Não é porque eu tenho problemas, porque tem situações que eu passo que é difícil, que eu tenho que viver prostrado, que eu tenho que viver chorando, que eu tenho que viver aceitando esse cativeiro, que eu tenho que viver aí numa depressão profunda, trancada num quarto, querendo a morte. Não, porque Deus não te fez para isso. Deus te fez para que você viva, para que você viva e viva em abundância, que você viva o melhor aqui nessa terra. Mas como que eu vou viver o melhor? Centralize na palavra de Deus. Talvez hoje você está perdido ou perdida. Eu já tive aí no seu lugar. Eu já fui uma pessoa depressiva, eu já fui uma pessoa que vivia trancada, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha depressão profunda, eu tomava remédios tarja preta, isso há mais de 20 anos lá atrás. Mas o dia que eu tive um encontro com Deus, um dia que eu ouvi a palavra de Deus, e o dia que deu um estralo na minha mente que Deus não queria que eu vivesse aquele cativeiro, que Deus tinha o melhor para minha vida, foi rapidinho. Se você tem que escolher aqui uma coisa ruim, aqui uma boa, com certeza você vai ir para o lado do bem. Você não vai querer viver aquela coisa ruim a vida inteira. Então eu tô te dando uma oportunidade, eu tô te ensinando na palavra que tem jeito sim para você. Se teve jeito para mim, se teve jeito para muitas pessoas, tem jeito para você também. Mas a senhora não sabe o que eu passo, a minha situação é difícil, a minha situação, eu olho para tudo que é lado, parece que não tem mais jeito. Pois é, quando eu estava lá presa numa depressão profunda, eu também pensava assim. Eu achava que a morte era a melhor solução, mas hoje eu costumo dizer que isso é pensamento de pessoa derrotada, porque o diabo ele trabalha na nossa mente, ele coloca na nossa mente que nós não vamos conseguir, que a gente não é ninguém, que todo mundo pode e eu não posso, e que é melhor eu morrer, e que é melhor eu aceitar essa vida mesmo. O diabo, nosso maior campo de batalha é nossa mente. A gente tem que entender que a nossa mente é um campo de batalha. Se eu aceitar a coisa ruim que o inimigo lança na minha mente, eu vou me tornar cativo, eu vou me tornar escravo disso. Só que se eu decidir me alimentar do que é bom, ouvir o que é bom, aquilo que vai me reerguer, aquilo que vai me tirar desse cativeiro, dessa vida, dessa mesmice, eu decido, é uma decisão. Aí Satanás pode vir com as suas ofertas, pode lançar pensamento ruim, você vai saber que não é de Deus, você mesmo vai dizer não. Se Deus me diz que eu sou especial para Ele, se Deus diz que não me fez para sofrer, se Deus disse que eu vou viver o melhor nessa terra, se Deus diz que tudo de bom é para mim, então eu vou tomar posse disso. Se Deus, que é onisciente, onipotente, é o único Deus, Ele disse, eu tenho que acreditar. Tem pessoas que acreditam em qualquer coisa que falam. Se vem uma pessoa na televisão e fala um monte de asneira, a pessoa toma para si, a pessoa pega para si, a pessoa às vezes ouve umas besteiragens que o diabo lança aí, né, nas redes sociais, aí na televisão, tem tanta besteira, tanta coisa, o povo tá comendo porcaria estragada, comida estragada. Se você pegar na sua geladeira um copo de leite e você ir levar para a boca e sentir aquele fedor, aquele cheiro que o leite tá estragado, você vai beber? Não, com certeza não, a não ser que você esteja
meio biruta, né? Você vai jogar fora na hora, ainda vai fazer cara de nojo, mas hoje tem muitas pessoas que estão comendo que não presta, comida estragada, comida podre, ouvindo que não deve, se alimentando só de coisa ruim. Aí a vida não anda, a pessoa é uma pessoa derrotada, nada anda na sua vida, muito pelo contrário, o diabo fica trabalhando na mente da pessoa que ela não vai conseguir, que ela tem que aceitar essa vida de derrota. A pessoa aceita quando o diabo diz que depressão é normal, a pessoa aceita quando o diabo diz que ela não é ninguém, que todo mundo consegue e ela não consegue. Isso você aceita. Mas quando uma pastora ou um pastor está pregando algo de Deus que diz que não, Deus te fez para ser vencedora. Deus te amou tanto, tanto, tanto que ele mandou o seu único filho para morrer por amor a mim e a você. Olha só, que amor é esse? Eu sou mãe, talvez você é mãe, você é pai, você não daria o seu único filho para morrer por uma pessoa que não vale nada. Porque nós, antes de Jesus, a gente não é nada, a gente é pecadora, a gente vive no pecado, fazendo coisa errada, vive na depressão, vive na prostituição, vive no vício. Mas quando eu tenho esse encontro com Jesus, a minha vida começa a se transformar de uma maneira tal que as coisas começam a andar, coisas que não aconteciam na minha vida, hoje acontece. Não estou pregando, repito, que vai ser um mar de rosas, não estou pregando que tudo vai ser maravilhoso, que uma fadinha vai chegar, tocar na sua cabeça e dizer que os problemas acabaram, que a doença acabou. Não, mas você vai aprender através dessa palavra, através desse alimento bom e gostoso, você vai aprender a lidar com a circunstância. Você vai aprender quem é você diante de Deus, que Deus não te fez para sofrer, que Deus não te fez para você viver chorando, que Deus não te fez para você viver comendo as migalhas que são lançadas para você, não. Por isso a importância do almoçando com Deus. Às vezes é tarde com Deus, que nem agora, nem sei que horas são 15 horas, a hora de um chazinho, né, de um suquinho. Tem pessoas que estão trabalhando, mas você que se dedicou, que você abriu essa live, você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra, é para você. Hoje Deus preparou essa tarde para dizer que você é importante para Ele. Talvez o teu marido, talvez os teus filhos, talvez ninguém dê nada por você, mas Deus parou nessa tarde maravilhosa, quente, né? Ele parou para dizer que você é obra-prima dele. Foi ele que te fez. Ele fez você imagem e semelhança dele. E ele disse, ele fez uma promessa para mim e para você que ele quer. Ele deseja que nós vivemos o melhor nessa terra. Não é o pior, não. Não é a tristeza, não. Não é a doença, lamai, shuricanta, labachai, não. Ele quer que nós vivamos o melhor. Nós vamos ter só essa oportunidade, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a boca do próprio Deus. Foi homens de Deus inspirado pelo próprio Espírito Santo que escreveram essa palavra. Então eu creio que a Bíblia é a boca de Deus. Através da vida dos profetas, das profetisas, dos homens de Deus, homens falhos também, porque nenhum foi santo dos santos. Só quem foi santo até a morte foi Jesus. O resto tudo escorregou, tudo pecou, tudo teve um probleminha no meio da caminhada, assim como eu e você. A gente não é santo, eu não estou pregando santidade. Não estou pregando que eu sou perfeita, que você vai ser perfeito, não. Santo só existe um, que é Deus. A Bíblia é bem clara, lá em Salmos fala que Deus olha lá do
céus e não acha um justo sequer. Então eu posso todos os dias estar buscando a minha santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então isso é um culto para outra hora, falar de santidade, né? Então, eu tenho que abrir mão dessas coisinhas que foi lançada na minha vida, na minha mente. Talvez um pai disse que você não seria ninguém e você recebeu essa palavra e hoje você vive pensando e achando que tudo acontece porque a sua mãe, seu pai lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida, mas Deus, ele quer quebrar esses decretos, ele quer quebrar essas maldições na sua vida. Se você recebeu uma palavra de alguém que quando você era criança disse que você não conseguiria chegar a lugar nenhum, que como as mulheres da tua casa, todo mundo teve relacionamentos fadados ao fracasso e que você seria mais uma, não! Deus me trouxe aqui para dizer que não, chega! Chega desse cativeiro, chega de Satanás mentir para você, chega do diabo trabalhar na sua mente e dizer que você não vai conseguir, que você não vai sair do lugar, que é assim mesmo e que as coisas têm que acontecer assim, porque aconteceu com a tua avó, aconteceu com a tua mãe, aconteceu com a tua tataravó. Não, maldição vai ser quebrada hoje. Ela manda baixai, porque o próprio Deus, ele não quer nos ver cativos. Ele não quer ver o povo dele, o povo escolhido cativo, sofrendo, chorando. Talvez hoje você está chorando porque o médico decretou uma doença na sua vida, ele diz que não tem mais jeito, que você vai depender de remédio, o resto da vida está amarrado e quebrado e queimado 7 vezes 7. Está queimado em nome de Jesus. Você sim pode ir num médico, você precisa, muitas das vezes nós ficamos abatidos, ficamos doentes, nós precisamos do médico, porque eu creio que os médicos foram levantados por Deus para nos ajudar aqui nessa terra, mas eu não posso aceitar os decretos, não. Não posso aceitar que o médico disse, eu tive depressão profunda, eu tô falando de mim, Nádia, eu tive depressão profunda, quando eu não conhecia esse Deus, eu vivia trancada num quarto escuro, buscando a morte, eu saía de ônibus, eu tinha que descer na próxima parada, porque me dava síndrome do pânico, parecia que eu ia morrer, eu tinha aquela sensação de morte, era tudo aqui, ó, o diabo lançava aquelas coisas na minha mente e eu aceitava como uma esponja, eu aceitava tudo que o diabo falava, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir vencer na vida, que eu era uma derrotada, eu ia aceitando aquilo na minha vida, mas no momento que eu ouvi a palavra de Deus, no momento que eu senti a presença de Deus, no momento que eu comecei a entender que daquilo que eu me alimentava seria a minha vida, eu comecei a deixar para trás as coisas podres, as coisas que não prestavam. Se até aqui você está vivendo de uma maneira, se até aqui você está vivendo de um jeito e só tem tido derrota, só tem tido choro, só tem tido perca, labachai. Hoje Deus quer mudar decretos. Hoje Deus me trouxe aqui porque Ele quer mudar decretos na sua vida. Hoje Deus me trouxe até aqui porque Ele tem algo novo na sua história para começar. Ah, mas eu tenho 40, 50 anos, não importa a sua idade, você pode ter 5, você pode ter 10, você pode ter 30, pode ter 60, pode ter 90, mas ainda há tempo de mudar a sua história nessa terra, porque como eu estava falando no começo, Deus só nos deu uma vida. Depois que passar essa vida, não existe outra. Se alguém te falou que tem vida após vida, se alguém te falou que depois você vai reencarnar, que você vai voltar, é mentira do diabo. A Bíblia é bem clara que Deus nos deu só uma vida. Nós temos direito de viver uma vez só e morrer uma vez só. Então, fora disso, não existe mais nada, a não ser a minha salvação. Porque eu estou aqui de passagem.
passagem, a Bíblia é bem clara. Nós estamos aqui de passagem para fazer a vontade de Deus, fazer a diferença nessa terra, assim como Jesus. Ele veio lá do céu, ele é filho de Deus, ele veio na terra como homem, sofreu, chorou, sentiu dor, sentiu fome, sentiu tentação quando Deus levou ele para o deserto, sentiu a tristeza de perder um amigo, Lázaro. Vai para a palavra, eu estou falando palavra, não é o que eu penso. Ele sentiu tristeza quando foi deixado só. Todos os amigos dele, aqueles que diziam discípulo dele, quando levaram ele preso para levar para a cruz, ninguém ficou. Ninguém. Talvez hoje você esteja assim. Era cheio de amigos. Você esteja assim. Você era cheio de amigos, cheio de amigas quando ia para festa, quando ia para as baladas, mas hoje que você decidiu mudar a sua história, hoje não tem ninguém, você olha para o lado, você pega o telefone e não tem ninguém para você pedir socorro, não existe ninguém para te ligar e dizer, oi, como é que tá, fulana, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Conte comigo, eu não tenho nada para te oferecer material, mas eu tenho uma oração, quer que eu vá aí, faça uma oração para você? Quer ir na igreja comigo? Vamos, se levanta dessa cama, sai dessa tristeza, vamos lá para a igreja adorar o Senhor. Não tem ninguém. Muitas das vezes não tem uma pessoa para te acudir na hora que você mais precisa. Mas Deus hoje tem uma palavra de renovo na tua vida. Nós temos que decidir. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Eu quero continuar da maneira que eu tô, tá bom? Da maneira que eu tô, amém, glória a Deus. Não, eu quero mudar a minha história, eu quero um novo recomeço. Deus está te dando uma oportunidade, um caderno, essa aqui é a minha agenda, uma oportunidade para você, ó, em branco, ó, folhas em branco, e tá dando a caneta na sua mão, que a partir de hoje você pode mudar a história da tua vida. Alamai, shuricante, elabachai. Deus está te oferecendo hoje uma nova oportunidade. Pega essa caneta, pega esse caderno, escreve uma nova história. Para de sofrer, para de chorar, para de se lamentar. Alamai, shuriande, elabachai. É isso que Deus quer para mim, para você, decisão, posição. Ele não quer mais um filho derrotado, mais uma pessoa. Quantas pessoas esses dias eu fui no cemitério por causa de algumas coisas aí e eu vi as pessoas, eu fiquei sentada lá observando as pessoas chorando, que é natural, chorar pelos que se vão é natural, né? Não é errado chorar por quem se vai, mas eu fiquei observando as pessoas dizendo, ela era tão nova, ela tinha tantos sonhos, ela tinha tantos planos na vida dela, ela tinha tantas vontades de fazer isso e aquilo e não conseguiu fazer. Ali, quando chegar ali naquele ponto, irmão, sonhos serão enterrados. Tem pessoas que não entendem. Quando entender isso, vai entender o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos e vivemos e comamos e tenhamos o melhor dessa terra. O próprio Deus disse. Ele quer o melhor para seus filhos. Ele não quer ver um filho derrotado, triste, acamado, abatido, sofrendo, chorando. Não! Ele quer que a gente viva o melhor. O melhor é o quê? Eu ser uma pessoa alegre, eu ser uma pessoa pra cima. Não, eu sei que o médico disse que essa doença não tem jeito, que eu vou ter que viver dependendo de remédio, mas em nome de Jesus, eu creio no médico dos médicos, eu creio no Cristo que levou na cruz cativo, cativeiro. Se Jesus levou toda a doença lá naquela cruz, quando ele morreu por amor de mim, eu creio que essa doença será para a glória dele. Não é para mim continuar doente, não. Eu vou fazer sim o tratamento que o médico mandou, mas na hora certa eu vou ser curada, porque eu
creio que a cura virá, eu creio. Determinar, irmãos, sobre a sua vida, orar sobre a sua cabeça e dizer em nome de Jesus, toda doença, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, em nome de Jesus, eu não aceito, é não aceitar. A diferença tá eu aceitar e eu não aceitar. Porque como eu estava dizendo, aquela mulher morreu jovem, deixou família, pessoas sofrendo, aconteceu uma tragédia, mas os sonhos delas ali se acabou. Ela não vai voltar. Ela não vai viver outra vida, ela não vai ter outra oportunidade, porque é Bíblia, o próprio Deus diz que me basta viver uma vez e morrer uma vez só, fora disso é demônio, fora disso é instrução de Beelzebu. Então se alguém te falou, se você a vida inteira acreditou que vai morrer e vai voltar, é mentira. Eu tô aqui para derrotar Satanás, eu tô aqui para dizer a verdade para você. Se você foi enganada a vida inteira, eu quando era criança, eu acreditava que as pessoas morriam, podiam voltar e viver outras vidas. Eu acreditava que a gente vinha até como um bicho, tá amarrado em nome de Jesus. Mas eu acreditava, paz, pastor Alex. Eu acreditava porque eu fui ensinada no erro, assim como você acredita em tantas coisas que te falaram. Eu acreditava em ídolos de barro. Eu não tô aqui para pregar ou falar mal da sua religião, não, mas eu acreditava. Porque eu fui criada nesse meio, eu acreditando que se eu me prostrasse para aqueles deuses de barro, que eu tenho que pegar e tirar o pó lá da estante, se Deus é Deus, não precisa eu carregar ele de um lado para o outro. Se Deus é Deus, eu não preciso tirar o pó dele. Se Deus é Deus, se cair no chão não vai quebrar, não é assim? Então eu acreditava. Eu não estou falando mal de vocês, amigo católicos, kardecistas, porque eu tenho muitos amigos católicos, até na minha família eu tenho pessoas católicas, minha mãe sempre foi católica, então eu respeito no que você acredita, mas eu tô te ensinando o que a palavra ensina. Se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia lá em Salmo, que fala que Deus abomina aqueles que adoram deuses de barro, de madeira, de pedra, é Deus, não é o que eu falo. Então eu comecei a aprender, eu era jovenzinha, eu comecei a observar certas coisas. Eu ia, né, eu não tô aqui, repito, para falar mal de religião, eu não tô aqui para dizer que você tem que vir para minha religião, não. Eu tô aqui explicando Bíblia para você. É Bíblia, é palavra, é palavra. Amém? Glória a Deus, quem está entendendo? Lá em Salmos fala que Deus diz abomina, que a gente vai se tornar como esses deuses que a gente acredita. Se um Deus é de barro, aqui ó. Aqui, ó, Salmo 115. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, por isso que eu mando o pessoal pegar a Bíblia, porque a Bíblia é cada pessoa, mesmo que você seja de qualquer religião, mesmo que você não acredite em nada, mas sempre tem uma Bíblia lá escondidinha na sua casa. Diz assim, ó, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome toda a honra e toda a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha só. E tudo faz com que lhe agrada. Prata e ouro são ídolos. Prata e ouro são ídolos deles. Obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, as mãos não apalpam. Seus pés não andam, eu preciso carregar. Presta atenção. Seus pés não andam. Som nenhum sai da sua boca. Eles têm boca, mas som nenhum sai da sua boca.
tornam-se as pessoas que confiam nele, as pessoas que acreditam nesses deuses, tornam-se semelhante a eles, os que fazem e o que neles confiam. É Bíblia, irmãos. Pega a sua Bíblia e vai para a Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Você se torna semelhante a esses deuses que você precisa carregar, que você precisa tirar o pó, se cair no chão quebra. Você vai se tornar semelhante a ele, você vai ter olho, você não vai enxergar nada, um palmo diante do seu nariz. Você se torna semelhante a ele porque você vai ouvir uma palavra de Deus, uma palavra para abrir os seus olhos, e você vai estar com os ouvidos fechados porque você não consegue ouvir, você foi ensinado errado. Eu era assim, eu era assim, eu dou meu testemunho, eu não estou afrontando ninguém, eu não tô falando mal de religião nenhuma, não, eu era assim, eu acreditava. Eu me lembro que a gente ia em procissão, a gente pegava aquele santinho, né, com todo o respeito, carregava, né? Tinha aquelas novenas que a gente levava o santo de casa em casa, que tem até hoje, porque eu sei, porque eu tenho familiar que acredita ainda nisso. Mas aí eu comecei a criar vida, né, espiritual, comecei a abrir meus olhos, comecei a pesquisar e a pensar. Eu digo, meu Deus, mas se o Senhor é Deus, por que eu tenho que carregar? Por que eu tenho que tirar o pó? Por que se cair no chão vai quebrar? Porque a gente não é acostumado, irmãos. Eu vivia dentro da igreja, eu não era acostumada a ler a Bíblia, porque não mostro a Bíblia. Por que não leem a Bíblia? Por que não mostro a Bíblia nua e crua, a Bíblia, a palavra? Porque quer que a gente continue comendo da mão deles. Porque quer que a gente continue acreditando no que eles querem que a gente acredite. Porque no momento que você abrir a Bíblia e você entender o que está escrito aqui, ó, que se você adorar ídolos, se você adorar esses ídolos que tem boca não falo, tem olho e não vejo, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos mas não apalpo, tem pés e não ando, eu vou me tornar semelhante a eles. Por isso que tem muitas pessoas derrotadas, tem pessoas que não saem do lugar, tem pessoas que não conseguem enxergar a realidade diante dos seus olhos, estão cativas. É isso que o diabo quer, que a gente se torne uma pessoa cativa, um fantoche na mão dele, que ele vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer, sabe aqueles bonequinhos de fantoche que ele faz o que ele quer? Que a gente faz assim com os cordãozinhos e o diabo faz assim com a gente. Eu era assim, eu era um bonequinho, eu acreditava em tudo. Eu era uma pessoa depressiva, eu acreditava que aquela vida era para mim sofrer mesmo, eu acreditava que eu era uma derrota, que eu não ia conseguir nada na minha vida. Eu acreditava em tudo que o diabo lançava na minha mente. Por quê? Porque eu fui ensinada errado. Mas no momento que me foi apresentado esse Deus que diz que me ama, esse Deus que eu quero apresentar para você, um Deus vivo que fala com você através da sua palavra, um Deus que vai enxergar quando você está chorando, alamai, shuricante, labachai, um Deus a qual vai te pegar no colo muitas das vezes, alamando, reciande, labachai, um Deus a qual vai te curar dessa depressão assim como me curou. Um Deus que vai tirar aquele filho das drogas. Um Deus que vai te tirar da prostituição. Um Deus que para você que acha que não pode nenhuma família ter, é um Deus que vai fazer você constituir família. Um Deus a qual você, mulher que deseja ser mãe e que o médico diz que você nunca seria mãe, um Deus a qual pode colocar a mão sobre o seu ventre e profetizar, labachuricante, labachai, que você será mãe sim. Não importa o decreto que o médico lançou, o médico pode dizer que você, no seu caso, não tem mais jeito, mas um
um Deus a qual Ele diz na sua palavra que Ele quer que você viva o melhor nessa terra. É nessa terra Ele preparou esse mundo lindo, essas maravilhas. Ele preparou um povo abençoado para viver nessa terra o melhor. Claro que eu almejo voltar para casa, porque eu não faço parte daqui. Você pode achar que eu sou doida, mas eu creio que eu estou aqui de passagem, assim como o Filho de Deus esteve na terra, nós estamos de passagem, por isso as pessoas morrem, por isso as pessoas não vivem eternamente. Chega uma hora que Deus chama, às vezes é mais jovem, às vezes é uma criancinha, às vezes é uma senhora idosa, eu não sei qual é o tempo que Deus me quer aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero viver esse melhor de Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu quero te ensinar que eu já tive aí desse lado, que eu já fui cativa, que eu já acreditava em tantas coisas, eu achava que eu estava no caminho certo, eu acreditava naquilo que eu fui ensinada desde criança, mas na hora que eu dei o estalo, na hora que abriu meus olhos, na hora que eu ouvi e abriu meus ouvidos, na hora que meus olhos caiu a venda dos meus olhos, a minha vida começou a andar. A minha vida começou a andar. O médico disse que eu teria que tomar aqueles remédios para o resto da minha vida. Eu estava viciada naqueles remédios, eu tinha que tomar o resto da minha vida. E olha eu aqui, glória a Deus e aleluia. Há mais de 23 anos, irmãos, eu estou liberta da depressão. Graças a Deus, hoje eu nem paro em casa, não gosto de ficar em casa, a não ser ficar para adorar a Deus, para louvar a Deus, para meditar na palavra, para dedicar o meu tempo em oração, para falar com o papai, porque ele fala. Se você tiver vida com ele, ele vai falar, não precisa você buscar aí, abre uma palavra para mim fazer como se a Bíblia fosse um tarô lá, uma coisa de sorte. Vou abrir a Bíblia para ver o que Deus fala. Não, você pode falar com ele e ele te responder. Esse é o segredo, mas eu tenho que dedicar minha vida a ele, eu tenho que buscar me alimentar da comida boa. É como eu comecei dizendo, irmão, se eu comer comida estragada, a minha vida vai ser uma derrota, a minha saúde vai ser uma derrota, a minha família vai ser uma derrota. Não que eu não vou ter problemas, repito, não, problemas vamos ter. Enquanto estiver nessa terra, nós vamos ter Jesus, o Filho de Deus, teve problema. O tempo que Jesus teve aqui nessa terra, 33 anos. O ministério de Jesus não foi 33 anos, foi de vida. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, para você que não sabe. 3 anos e meio, Jesus foi reconhecido como o Messias, foi quando ele começou a curar as pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi lá num casamento, foi numa festa de casamento, porque Deus, ele ama casamento, ele decretou sobre a vida das pessoas que as pessoas venham se casar e venham ser felizes sim. Se alguém te ensinou ao contrário, é mentira. É mentira do diabo. Talvez você teve 1, 2, 3 relacionamentos, que nem aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana. Vai para a Bíblia, eu tô pregando Bíblia. Lá quando Jesus passou em Samaria e viu aquela mulher tirando água do poço lá, né? Tirou aquela água do poço, meio-dia, aquele sol escaldante na cabeça, não tinha ninguém, aquela mulher se escondendo, foi tirar água do poço porque era uma pecadora, já tinha tido 4 maridos e aquele que estava com ela não era o dela, aliás, 5 maridos, aquele que estava com ela ainda não era dela, era um homem casado, pelo que a palavra diz, dá para entender que se não era dela, era de alguém, né? Então ela teve 5 maridos, mas aquele que não era dela, 6. Mas quando Jesus chegou, olha só a revelação na Bíblia, glória a Deus e aleluia, quando Jesus chegou e se encontrou com ela, que ele foi o 7º homem que ela conheceu, glória a Deus, dali em diante a vida dessa mulher mudou.
A história dessa mulher mudou. A vida dela foi transformada. A Bíblia fala que ela foi a primeira evangelista. Ela entrou numa aldeia lá onde todo mundo falava mal dela. Ela falou de Jesus e veio toda a cidade junto com ela. Uma mulher que se escondia por causa do pecado, uma mulher que todo mundo falava mal. Ali vai a fulana, ali vai a fulaninha que já teve 3, 4, 5 maridos e agora é amante daquele homem casado. É a Bíblia que fala isso. A mulher samaritana vai para a Bíblia, vai meditar na palavra. Mas quando Jesus chegou, foi o 7º homem que chegou na vida dela. Glória a Deus. 7 significa na Bíblia o número da perfeição de Deus. Quando Jesus entrar na tua vida, será a perfeição dele na sua vida. A partir do encontro com Cristo, a tua vida não vai ser mais a mesma, com certeza. Se você tiver um encontro real com Jesus, como essa mulher, a tua vida vai mudar. Os decretos o decreto que Satanás lançou sobre a sua vida, que você não seria ninguém, que você seria uma pessoa derrotada, que você não vai conseguir, que você seria doente para o resto da vida, esses decretos serão quebrados na sua vida. Abra o seu coração, ouça a palavra de Deus, creia que Jesus ele tem algo novo na tua história. Não importa a tua idade, não importa a sua situação no momento. Eu vejo pessoas dentro da cadeia, dentro dos presídios, ouvindo a pregação. A palavra de Deus é que liberta. Não é a pastora Nádia, não é a pastor A, pastor B, não. Hoje o povo está atrás de profecia. Hoje o povo está atrás que a pessoa revele alguma coisa na vida dele. Mas o que adianta eu chegar aqui e revelar o teu CPF, o teu nome? Não vai adiantar nada, não vai mudar nada na sua vida. Eu estou te dando uma revelação. Jesus, o próprio Filho de Deus, é a própria revelação, porque ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra na nossa vida. Não que eu seja contra a profecia, porque Deus, quando quer, ele usa o homem. Se ele usou a mula lá, né, para o profeta, se ele usou várias coisas para revelar, até uma sarça ardente para falar com Abraão, aliás, com Moisés, ele pode usar qualquer pessoa, até essa mula aqui, que está na sua frente, para falar com você, para você acordar. Acorda, ó tu que dorme. Se até hoje você foi enganada, se até hoje você está sofrendo, se até hoje você está dependendo de coisas, de pessoas para ser feliz, esqueça tudo isso. Deus está te dando, repito, ó, esse caderno aqui, ó, um caderno, um livro, uma agenda, uma caneta na tua mão para você mudar a tua história. Talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando para você sair desse cativeiro. Talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando para você mudar os decretos que Satanás lançou na sua vida. Escrevam uma nova história. Seja uma mulher, um homem diferente. Seja um homem, uma mulher transformada para transformar. Quando eu fui transformada, hoje eu sou uma mulher para transformar a vida. Deus me leva a lugares, a casas, a cidades para transformar decreto na vida das pessoas, porque eu prego um Deus vivo, um Deus a qual sim tem algo novo para sua vida, um Deus a qual te ama, não quer ver você sofrendo, não quer ver você chorando, não quer ver você aí só reclamando da vida, não. Um Deus vivo a qual está pronto, de braços abertos para te receber. Não importa o jeito que você vai vir. Ah, mas pastora, eu ainda bebo, venha. Eu ainda fumo, venha. Eu ainda, eu faço umas coisinhas aí erradas, venha. A palavra é bem clara, diz, venha como você está.
Venha do jeito que você é, mas não permaneça do jeito que você está. Opa, glória! Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Já era para você estar dando glória a Deus e aleluia. É isso que Deus quer para mim e para você. Venha do jeito que você está. Tá depressiva, tá triste, perdeu alguém, tá sofrendo porque as portas se fechou tudo na sua frente, perdeu o casamento, o filho foi pra droga, o marido saiu de casa, o médico diz que não tem mais jeito. Venha desse jeito mesmo, é isso aí que Deus quer, porque Ele quer escrever uma nova história. O próprio dedo de Deus vai pegar essa canetinha na sua mão e vai começar a reescrever a tua história, mas depende de você. É um passo que você tem que dar. Eu não posso fazer por você. Eu não posso, olha aqui, você tá com sede? Glória a Deus, aleluia. Se você tá com sede, a pastora aqui pega um copo d'água, bebe, mata a sua sede? Me responda, matei a sua sede? Eu quero alguém me respondendo aí. Você tá com sede, eu pego o copo aqui, ó. Bebo. Eu matei a tua sede ou matei a minha? Eu matei a minha sede. Você precisa pegar um copo d'água, jogar água dentro e beber. A mesma coisa é a sua vida com Deus. Se você não decidir, se você não tomar posição, eu não posso tomar por você. Eu posso pregar a palavra, eu posso te ensinar o caminho, mas o passo decisivo quem dá é você. Então tome uma posição hoje, talvez hoje, repito, seja a última oportunidade que Deus está te dando. Aquela moça a qual eu falei, que eu vi lá no cemitério sendo enterrada, e muitos familiares dizendo, ela tinha sonhos de se formar, ela tinha sonhos de constituir família, ela tinha sonhos de A, de B, ali os sonhos delas acabou. Ali o sonho dela acabou. Tem muitos sonhos enterrados. Tem muito sonho, alamando, rece, canta, labachai, que está enterrado junto com a pessoa. Porque a pessoa não decidiu, não tomou uma posição com Deus. A pessoa achou que a vida dela estava boa, estava de mal a pior, mas tá bem, já acostumei aqui sofrendo, eu já acostumei chorando, eu já acostumei comendo as migalhas que o outro me dão, eu já acostumei, tá tudo maravilhoso. Não, decida, mude a sua história. Mude a sua história, é tempo de mudança. Jesus está às portas, ligue a televisão, você vai ver, o amor se esfriou, a Bíblia é bem clara. O amor se esfriaria hoje, o amor se esfriou, ninguém mais se preocupa com o outro. Às vezes a pessoa está morrendo, alabaxuricante alabaxai, está morrendo do lado daquela pessoa. Às vezes está dentro da própria casa. Quantas mães que o filho está com depressão no quarto, as mães não se preocupam, não tem tempo com os filhos, aí quando o filho se suicida ou acontece alguma coisa, o filho pega uma arma e mata seu pai, sua mãe, aí as pessoas acordam. Que isso não aconteça comigo nem com você. A Bíblia é bem clara, vai chegar o tempo que o amor vai se esfriar, e hoje isso, o pior, triste. É triste, irmãos, que o pior que isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Muitas pessoas que se dizem de Deus, o amor já morreu, o amor já esfriou. A pessoa sabe que a irmã lá não está mais indo na igreja porque está doente, a pessoa não tira um tempo para pegar um celular e ligar, saber como é que a irmã tá. Tá bem, irmã? Posso ir aí orar pela senhora? Não, ou bater lá na porta da irmã e dizer, vim aqui fazer uma visita, orar pela senhora. O amor se esfriou. O pior, irmãos, é dentro da igreja de Cristo, que sou eu e você. Porque aqueles que estão lá no erro, aqueles que estão fazendo tudo errado, que estão servindo a Satanás, que a vida é uma derrota mesmo, aqueles ainda pode
ser libertos, porque Deus pode alcançar onde eles estiverem. Quantas pessoas são alcançadas, repito, dentro lá do cativeiro, lá dentro da cadeia, pega um celular lá, não sei como, e escuta uma pregação como essa, pega lá um radinho de pilha e escuta uma programação falando de Jesus, e ali a pessoa decide, dentro da cadeia, mudar de vida. E depois que a pessoa paga a sua pena, a pessoa sai de lá livre, liberta, transformada, vai para a casa do Senhor, escreve uma nova história. Eu conheço pastores assim. Eu conheço pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que estavam lá dentro da prisão e hoje estão nos altares pregando. Eu conheço mulheres que eram prostitutas, viviam lá na prostituição, mas um dia conheceu Jesus através da palavra, esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que diz que me ama, que te ama e que não importa o jeito que você esteja, ele quer mudar a tua história. É esse Deus que eu prego. Não é um Deus que está lá longe, lá no céu, sentado num trono, cheio de anjos à volta, como eu aprendi quando eu era criança, que Deus estava lá no céu, era um pai perverso, porque se eu errasse, Deus ia, usar a mão dele contra a minha vida. Ah, se você errar, você vai para o inferno. Era só isso que dizia. Então não é esse Deus que está lá no céu, longe de mim, e eu tenho que, para chegar até ele, usar vários artifícios. Repito, eu não estou aqui falando mal de religião, mas eu era assim. Eu tinha que ir lá me confessar para um homem falho que nem eu. Eu tinha que ir lá falar dos meus pecados para um homem mais falho que eu. Porque os escândalos depois apareceram. Eu tinha que ir lá me confessar os meus pecados para um homem, se eu tenho livre acesso com o próprio Deus. Eu posso dobrar o meu joelho, você pode dobrar o seu joelho aí aonde você está. Você pode pedir perdão, alamai, xuricante, elabachai, falar com o seu coração, com a sua boca e dizer: Deus, eu tô cansada de sofrer, eu já sofri tanto nessa vida, lamando, reciande, labachai, mas a partir de hoje eu creio que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser adorado, exaltado. Até aqui eu estava fazendo o que eu fui ensinado, Deus, mas hoje eu aprendi na tua palavra, eu aprendi que eu estou errando, eu estou buscando coisas que não agradam ao Senhor. Até aqui, Senhor, eu só tenho dado murro em ponta de faca, eu tenho feito escolhas erradas, eu tenho ido por caminhos errados, eu tenho sofrido, eu tenho chorado, eu tô vendo meu filho se perder, eu tô vendo meu casamento se perder, eu tô vendo a minha saúde, ela mais churicante, ela baixar e se perder, e eu não sei o que eu vou fazer. Deus, perdoa o tempo da ignorância, eu não sabia que eu tinha livre acesso com o Senhor, eu não sabia que o Senhor quer me dar uma vida melhor, eu não sabia que para mim chegar até o Senhor eu só tenho que usar o nome de Jesus, eu não sabia que a cortina, o véu foi rasgado, que agora quando eu abri a minha boca o Senhor ouve a minha oração. Quando eu pedir, o Senhor vai escutar. Quando eu te obedecer, o Senhor vai me abençoar. Qual pai que vendo um filho pedindo um pão dará uma pedra? Qual um pai que vendo um filho pedir um peixe vai dar uma serpente para o filho? É a Bíblia, o próprio Jesus usou. O próprio Filho de Deus diz: qual o pai que vendo um filho pedir um pão, um filho precisando de ajuda, vai dar uma pedra no lugar do pão? Qual um pai que vendo um filho passar fome e pedir um peixe vai dar uma serpente? Não, Deus não é assim. Se você aprendeu até aqui que esse Deus é só um Deus que vai pesar a mão se você errar, que é um Deus que vai apontar o seu pecado,
errado, que é um Deus que vai chamar sua atenção quando você errar. Mentira! Esse Deus a qual eu conheço é um Deus que está de braços abertos, esperando eu e você se arrepender. Arrependimento, irmão, quando eu deixo tudo que eu fazia de errado e escrevo, repito, uma nova história na minha vida. Tudo que eu fazia de errado. Eu fazia tal coisa errada, eu mentia. Vamos dar um exemplo. Eu mentia, Deus vai jogar no mar do esquecimento. Eu roubava, Deus joga no mar do esquecimento. Eu me prostituía, Deus joga no mar do esquecimento. Eu era dependente químico, Deus joga no mar do esquecimento. Eu era uma pessoa rixosa, que tudo brigava, Deus joga no mar do esquecimento. A Bíblia, a palavra é bem clara. Jesus diz que bate, que está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo. Ele está usando a pastora aqui para falar do amor dele. Ele está batendo. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai cear com você. Ele vai mudar a tua história. Mas se você não abrir a porta para ele, ele não vai arrombar. Satanás, ele arromba. Ele chega derrubando a porta. Ele chega impondo a depressão para você. Ele chega impondo que você tem que sim sofrer. Ele chega impondo alamai, shuricanto, elabaixar, que você vai ser um derrotado. Satanás é assim. Mas o Deus a qual eu sirvo não é assim. Ele espera, ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Ele bate. Ele usa a pastora aqui para falar com você. Ele usa um programa de televisão. Ele usa um vídeo no YouTube. Ele usa a própria Bíblia, quando você abrir a Bíblia aí na sua casa para falar com você. Mas se você não abrir a porta do seu coração para receber ele, ele vai embora. Ele vai ficar ali. Às vezes ele fica ali parado, esperando você abrir. Mas você não quer. Você se faz de surdo, você não quer ouvir o que é certo, o que é errado, aí ele vai atrás de outro que queira. É assim, o meu Deus, ele é tão amoroso que mesmo que você não abra a porta hoje, ele ainda vai usar outro pastor, ele vai usar outra pessoa, ele vai usar um programa de televisão, ele vai usar uma programação de rádio ainda para falar com você, porque ele ama. Ele ama, ele é amor. Ele não quer os filhos deles perdidos, sofrendo, chorando, pagando preço. Quantas pessoas como essa moça que eu vi ser enterrada, os parentes ali chorando, se abraçando e dizendo, ela tinha um sonho de se formar na faculdade, ela tinha um sonho de constituir família, de ser mãe, ela tinha um sonho de viajar, ali foi enterrado os sonhos dela, não teve tempo. Mas será que essa pessoa morreu com Jesus? Será que essa pessoa teve a oportunidade? Eu creio que teve, porque todos nós tivemos oportunidade de ouvir uma pregação, de ouvir desse Jesus que é amor, que é misericórdia, que não importa o que você fez, ele não dá conta do que você fez até aqui, ele quer que você mude. Ele quer que você se converta. Você aí, talvez você não dirija, mas você entende de conversão. Quando eu estou indo por uma rua, vamos dizer uma rua reta. Você está indo por uma rua reta e você esqueceu de algo. Você precisa retornar para voltar até a sua casa. Quando você está indo e você esqueceu que precisa pegar alguma coisa na sua casa, você vai retornar, vai fazer um retorno e vai voltar para o mesmo lugar para pegar esse documento, essa pasta, essa bolsa. É assim que Jesus quer. Você está indo por um caminho todo errado, cheio de tortura, cheio de pecado, cheio de prostituição, cheio de erro. Você está indo. Você acostumou nessa vida, mas Deus está te dando uma oportunidade de você voltar, você retornar. Aqui, ó, vou usar novamente. Ele está te dando aqui um livro, uma caneta.
para você escrever uma nova história na sua vida. A palavra é bem clara, diz que Jesus, quando bate a porta e quando eu abro a porta do meu coração e recebo Ele como meu único e suficiente Salvador, único, Ele é o único. Preste atenção, Ele é o único, não é a Cida, não é a Maria, não é o José, não é o Damião, não. Ele é o único e suficiente Salvador, é Ele. Cristo, que deu a vida por você naquela cruz. Ele passou o que eu e você deveria estar passando por causa dos nossos erros. Ele morreu, ele se entregou. Quem é que entregaria um filho para morrer? Um filho, você que é mãe, você entregaria o seu filho bonitinho, lindinho, você entregaria para morrer por causa daquele estrupador que está lá na cadeia? Não. Mas Jesus entregou o seu filho lá, ó, santo, o seu filho perfeito, que não tinha um erro, mas ele levou na cruz o seu pecado. Aqueles açoites que davam nas costas de Jesus, está chegando a Semana Santa, tem muitas pessoas que só lembram de Jesus nos filmes, que Jesus sofreu na cruz, as pessoas choram, se emocionam, mas ali era para estar você e eu, por causa do seu pecado, por causa da sua mentira, por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa de tudo que você está fazendo de errado, era para você estar naquela cruz. Mas ele se entregou, ó, de braços abertos, por amor de mim e de você. E hoje eu estou aqui para te pregar esse Deus vivo. Ele não está morto. Se você vê aquele Jesus na cruz lá sofrendo, com a carinha virada do lado, aquele não é o meu Deus, não. Aquilo é um boneco que colocaram para você ter na sua mente que ele ainda está sofrendo. Não. Ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Está vazia, porque ele ressuscitou, ele voltou para o céu, assim como eu e você vamos passar por essa vida, mas se você aceitar ele, se você viver uma vida diferente, você vai voltar para casa. A nossa casa não é aqui. Tudo que nós estamos passando aqui é um aprendizado, é um preparo para quando nós voltar para nossa casa, mas primeiro, eu tenho que me consertar. Não é porque você vai aceitar Jesus hoje que você já está no céu, não. Todos os dias você vai ter que abrir mão do seu eu. Todos os dias você vai ter que abrir mão das coisas erradas. Todos os dias, irmãos, não é fácil, não. Se alguém te pregou facilidade, tá mentindo. Eu não tô aqui para contar um conto da carochinha, não. Eu tô aqui para te pregar Jesus, aquele que disse sim, que no mundo nós vamos ter luta, vamos ter aflição, mas é pra gente ter bom ânimo, pra gente confiar que ele, Cristo, ele passou sim por lutas. Quantas pessoas quiseram matar Jesus? Os próprios da casa dele, os irmãos, não acreditavam nele. Ninguém, os amigos dele, os discípulos dele que andaram 3 anos e meio aqui na terra com ele, vendo ele levantar as pessoas paralíticas, vendo ele expulsar demônio, vendo ele multiplicar os pães, vendo ele pregar para aquela multidão e as pessoas serem curadas, vendo ele levantar o morto. O amigo dele estava morto há 4 dias, ele ressuscitou esse amigo. Os próprios discípulos que andavam com ele viram tudo aquilo, ainda abandonaram ele, viraram as costas para ele quando mais ele precisou. E a palavra é bem clara, eu tenho que ter as marcas de Cristo no meu corpo. Então você vai passar perseguição como ele passou. Você vai passar injúria, as pessoas vão te chamar de filho de Beelzebu. As pessoas podem te afrontar pela tua fé. Antes você bebia,
Antes você dançava, antes você usava roupinha de piriguete. Hoje não, hoje você é irmãzinha, hoje você só quer pregar a Bíblia. Glória a Deus, você vai dizer, antes eu era cega, antes eu não entendia de nada, antes eu era que nem aqueles deuses de barro que tinha olho, mas não enxergava. Antes eu tinha ouvido, mas não ouvia. Hoje não, hoje eu sou liberta. Hoje Deus mudou a minha história. Hoje Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou feliz. Hoje não tem mais doença. Hoje não tem mais pranto. Antes eu vivia só chorando. Antes eu vivia só sofrendo e não. Hoje eu sei o que é ter alegria. Mesmo que eu tenha luta, eu tenho paz. Eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Conto para você que entrou agora. Eu era depressiva, o diabo trabalhava na minha mente, eu tomava remédio tarja preta e eu não dormia, eu passava as noites rodeando dentro de casa, desejando a morte, queria me matar, porque o depressivo, o diabo trabalha na mente, a primeira coisa é que não presta para nada, tem que se matar, você tá aqui nessa terra para quê? Que você veio para quê? Não, nada acontece, você é um derrotado, ninguém dá bola para você, é assim que o depressivo é, porque o diabo é que trabalha na mente. Mas quando eu escutei sobre esse Jesus, as vendas dos meus olhos caíram, meus ouvidos foram abertos. Eu conheci um Deus que me ama, que te ama. E que Ele mostrou esse livro aberto, esse caderno e me deu uma caneta para me escrever uma história. E desde esse dia, irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida teve um rebuliço. Perdi pessoas que andavam comigo. Mas quando a gente sai do erro, as pessoas que estão no erro não querem nos acompanhar. Glória a Deus e aleluia. Chorei por muitas amizades que eu achava que era amizade, mas não era, era falsos amigos. Porque na hora que tem festa, bebida, cigarro, prostituição, droga, sei lá o que mais, as pessoas estão assim na sua volta, mas acaba com isso para você ver quantos amigos vão ficar do seu lado. Acaba com isso. Faz uma prova. Liga para uma pessoa e diz, estou passando por necessidade, eu preciso de uma cesta básica. Estou passando daqui, você vem aqui na minha casa orar por mim. Faça essa prova. Eu lanço essa prova para você. Quantos vão vir? Talvez nenhum. Aconteceu comigo. A minha casa vivia cheia de pessoas. Na hora de tomar uma cervejinha, de ir lá dançar, um bailezinho. Graças a Deus eu nunca usei coisa errada, nunca me prostituí. Graças a Deus, eu creio que Deus já tinha um plano na minha vida. Mas eu não era perfeita. Eu também errava. Eu também fiz coisas erradas. Não, hoje não sou perfeita também. Não estou pregando perfeição, sou pastora, mas não sou perfeita. Talvez uma hora dessas você fique perto de mim e veja eu falar algo que não vai te agradar. Erre em alguma atitude, em alguma coisa, porque não é perfeição, irmãos. Perfeito só existe um, que é Deus. Mas eu todos os dias eu busco, quando eu acordo, eu busco a mudar em alguma coisa. Senhor, eu estou errando aqui, Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, Senhor, hoje, Senhor, eu falei algo que machucou o coração daquela pessoa. Senhor, eu peço perdão. Se tiver que ir lá, peça perdão para a pessoa também. Se conserte. Tem pessoas que a vida não anda porque a pessoa guarda mágoa de 10 anos, 20 anos. Tem pessoas que a vida tá travada, literalmente tá presa, ó, que nem tá presa numa jaula, numa gaiola, que nem um bicho do mato. A pessoa tá presa naquele cativeiro porque a pessoa não libera perdão, fica remoendo. A pessoa tá lá vivendo a vida dela e a pessoa remoendo. Fulano falou tal coisa. Ciclano disse que eu não seria ninguém. Meu pai disse que eu não ia conseguir. Minha mãe falou que o meu casamento ia ser uma derrota. Porque não sei o que. A pessoa fica remoendo, todos os dias vai lá, todos os dias remoe, todos os dias mastica
mastiga aquela podridão, todos os dias sente aquela dor, aquela desilusão, aquela decepção. Muitas mulheres que foram deixadas pelos seus maridos, trocou por outra. A mulher vive todos os dias aquela coisa, todos os dias ela lembra, todos os dias tem o ódio, todos os dias lembra da decepção. Irmãos, está na hora de vida. Deus quer vida nova. Deus quer transformar esses decretos. Deus quer mudar a tua vida. Ele está te dando hoje, dia 21 ou 22, hoje nem sei. Não importa. Mas hoje Deus quer mudar o teu cativeiro, quer mudar a tua história. Tem alguém aí? Dá um glória a Deus e um aleluia. Que eu me estendi. Eu não ia pregar essa palavra, mas Deus fez eu pregar essa palavra. Olha para vocês verem, porque eu creio que alguém que está aí ou alguém que vai acessar essa live, por isso eu mando, compartilhe a live, irmãos. Marque seus amigos, marque aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso, marque, porque a palavra é que liberta, não é a pastora Nádia, não. É Bíblia, é palavra, por isso a importância da gente pregar a palavra. Glória a Deus, Judite, minha amiga lá do Paraná. Parabéns, Judite, pelo aniversário. Muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, muitas bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém? E para encerrar, eu vou dar só uma pincelada na palavrinha que eu ia trazer para vocês hoje, né? Que está lá em Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, tomou para si. O Senhor entregou nas suas mãos. E Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus a estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Olha só, do seu Deus. Se você for ler, esse Deus está em letra minúscula, porque era um Deus de barro. Deus, quando está na Bíblia com letra maiúscula, é o nosso Deus, o Deus vivo. Quando está em letra minúscula, é o Deus de barro, aquele Deus que é feito pela mão do homem, tá? E o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe do eunuco, que trouxera alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído na sabedoria, doutorados em ciência, versados no conhecimento e que foram competentes para assistirem no palácio do rei. E lhe ensinou a cultura, a língua dos caldeus. Determinou o rei a ração diária da fina iguaria da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim que fosse mantido por 3 anos, 3 anos era para esses jovens comer a comida do rei e beber o vinho do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Olha só como o diabo é sujo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que você tem que entender. Aqui era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha só. Aqui eles tinham nomes de homens de Deus, porque Daniel significava, eu vou ler para vocês aqui entender. Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. Quando você vê alguém com esse nome Daniel, significa Deus é meu juiz. Amém? Glória a Deus. Quem tá entendendo aí a palavra? Eu tinha separado aqui o nome dos outros meninos, mas não achei aqui, irmãs. Deixa eu ver se eu acho aqui. Daniel é aqui, ó. Daniel significa Deus é meu juiz. Misael significa quem é como Deus,
quem é como Deus? Misael. Ananias significa Javé é gracioso. Azarias significa Javé é meu ajudador. Javé é um dos nomes de Deus, amém? E aí o chefe dos eunucos trocou o nome deles. Olha como o diabo é sujo, ele quer trocar. Você tem um nome abençoado, mas o diabo quer colocar outros nomes em você. Daniel, ele quis colocar o nome de Belsazar. Ananias, ele quis botar o nome de Sadraque. Misael, ele quis botar o nome de Mesaque. Azarias, ele quis colocar o nome de Abednego. Por quê? Porque era o nome dos deuses a qual eles idolatravam, aqueles deuses de barro que eu ensinei para vocês. Porque Sadraque tinha inspiração do Deus Sol, o Deus do mal. Olha só, por isso que ele trocou o nome desses homens, ele era um endemoniado. Daniel era um nome abençoado. Ananias também, Misael e Azarias tinham nome de nomes de Deus, o nosso Deus vivo, né? E ele quis trocar e botar o nome lá dos deuses dele. Sadraque ficou o deus do mal. Mesaque ficou a deusa Xerxa, aquela que planteia. Abednego era o servo de um deus negro, que é hoje na religião afro é o preto velho. Então a gente tem que entender as coisas da Bíblia, por isso que nós temos que mastigar esse alimento para mim não ser enganado. Eu tenho que me alimentar do que é bom para mim entender as coisas. Por que que aqui o diabo quis mudar o nome deles? Porque eles tinham um nome abençoado. Imagina, Daniel era chamado de Daniel, mas o significado do nome dele é Deus é meu juiz. Exaltava Deus. Deus é meu juiz. Azarias falava que Deus é o meu ajudador. E o diabo ficou furioso, quis mudar o nome deles. Quando eles foram levados escravo, o diabo quis mudar o nome deles. O diabo pode tentar mudar o teu nome. Quantas pessoas que eram conhecidas como Maria hoje, lá vai aquela mulher, aquela prostituta, lá vai aquele drogado, lá vai aquele alcoólatra, lá vai aquele 171, lá vai aquele demônio, lá vai aquela mentirosa, somente. É isso que o diabo quer, ele quer mudar nossa identidade. Ele quer roubar nossa identidade. Então nós temos que vigiar. Glória a Deus. Só que no 8, aqui que eu quero me pegar. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Olha só. 4 rapazes, junto de mais um monte de rapazes, foram levar os cativos. Chegaram lá, o rei da Babilônia tomou conta da cidade, derrubou o templo de Deus, roubou as coisas do templo e levou lá para a casa dos deuses dele lá. Roubou esses meninos e levou cativo. Levou como escravo, para você que não entende o que é cativo, levou como escravo. Roubou eles da casa deles, do palácio deles, porque eles eram homens cultos, eles eram rapazes de boa aparência, a Bíblia diz. Eles eram rapazes de boa família, faziam parte aqui ó, fazia parte dos nobres, eles viviam em palácios. Foi lá, roubou eles da casa deles, da família deles e levou como escravo. Aí o rei deu lá para os eunucos cuidar por 3 anos deles. 3 anos eles tinham que ficar aprendendo a língua deles, aprendendo a cultura deles, aprendendo a idolatrar o Deus deles, que era Deus de barro, e comer da fina iguaria do rei. Muitos iam dizer, mas o rei ofereceu a comida, o rei não come comida ruim. Muitas pessoas podem dizer, mas como eles não quiseram comer a comida do rei? O rei só come banquete, só comidas preparadas com toda a pompa para o rei. Tem lá um chefe na cozinha do palácio que faz aquelas comidas gostosas.
bebeu o vinho, imagina o vinho do rei, era o melhor vinho, safra lá de 1900, tô conjecturando, irmãos, na palavra, sem ferir o texto. Eu vou comer da comida do rei, glória a Deus e aleluia. Muitos poderiam ter dado glória a Deus e aleluia, mas Daniel, um homem de Deus, um homem com sabedoria, ele e seus amigos aqui, ó, resolveram firmemente, eles decidiram, é uma decisão, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Então Daniel pediu para o chefe dos eunucos para que não lhe permitisse contaminar. Por que será que Daniel não quis comer a comida do rei? Porque a comida do rei era consagrada a demônios. A comida do rei era consagrada para aqueles deuses a qual ele adorava. O deus do mal, o deus da mentira, o Deus tal, o Deus tal. Aí ele decidiu não se contaminar. Irmãos, não é o lugar que Deus nos coloca. Não é a circunstância que se aparece na nossa frente. Aqui eram quatro jovens saindo da adolescência. Foram tirados de dentro dos seus palácios, tirados do meio da sua parentela. Talvez mataram a família deles, a Bíblia não diz, os relatos da Bíblia não falam. Talvez tiraram eles, levaram como escravo, eles saíram do jeito que eles estavam, levaram para outro país, para outra cidade, com outros costumes, com outras culturas, sabe? Levaram eles para lá como escravo, eles tinham que ficar 3 anos comendo dessa comida consagrada, eles tinham que ficar 3 anos aprendendo a língua deles, eles tinham que ficar 3 anos aprendendo como que era aquela cultura. Só que Daniel era um homem de Deus, ele e os amigos, Ananias, Misael, Azarias e Daniel decidiram, eles tomaram uma decisão, não se contaminar. Não é o lugar que Deus te coloca, não é aonde você está que você tem que viver aquilo que as pessoas vivem. Aqui na minha casa ninguém é crente, todo mundo mente, eu vou mentir. Aqui na minha casa ninguém é crente, todo mundo bebe, eu vou beber. Aqui na minha casa, ou lá na minha escola, ou no lugar que eu trabalho, ninguém é crente, ninguém sabe que eu sou crente, então eu vou contar piadinha apimentada, eu vou mentir, eu vou ser conivente com o erro lá da pessoa que tá lá. Não, irmãos, não importa o lugar aonde Deus me coloque, eu tenho que decidir não me contaminar. Então a palavra hoje é essa. Na quinta-feira que vem a gente continua, porque hoje Deus pegou pesado, hoje Deus quis falar com muitas pessoas aí. Compartilhe essa live, marque as pessoas, porque eu creio que muitas pessoas precisam voltar para Jesus. Muitas pessoas precisam deixar o erro, muitas pessoas precisam ser tiradas dessa venda que está nos seus olhos. Muitas pessoas precisam ser libertas, transformadas. Eu não vim aqui pregar o que eu penso, eu não vim aqui pregar o que eu acho, não. Eu vim aqui pregar Jesus Cristo, aquele que mudou a minha história, aquele que quer mudar a sua vida, aquele que não promete só bênção, não, porque tem muita gente aí pregando só bênção, só prosperidade, só oba-oba, carro novo, só dinheiro na conta. Tem muitos profetas, a palavra é bem clara, lá em Apocalipse diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos profetas profetizando na vida do povo, e o povo até de Deus seria enganado. Cuidado, vigie, o diabo está ao nosso derredor, bramando, rugindo, buscando a quem tragar, e ele tem tragado muitos irmãos. Muitas irmãs que estão dentro da casa do Senhor estão sendo tragados por Satanás, porque existe muito falsos profetas nos altares de Jesus.
Existem muitos falsos profetas usando o nome de Jesus para profetizar e depois não acontece. Depois a vida da pessoa se torna uma derrota, porque aquele falso profeta profetizou sobre a vida daquela pessoa, mentiu literalmente, foi usado por Satanás, a vida da pessoa não muda e a pessoa está pagando o preço. Vigie, porque o nosso maior inimigo é Satanás e ele quer enganar. E a Bíblia não é o que eu falo, Bíblia, Apocalipse fala que nos últimos dias haveriam falsos profetas profetizando no nome de Jesus, falando em línguas, rodopiando, mentindo, enganando o povo de Deus. Então temos que abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos espirituais e nos dedicar na palavra de Deus. Por isso, Almoçando com Deus nasceu no coração de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não gostam do que eu prego. Muitas pessoas atiram pedra, mas eu prego a realidade, palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra é que edifica, a palavra é que corrige, a palavra é que transforma a vida. Fora disso, irmãos, eu não creio em mais nada. Não que não haja profetas de Deus, porque eu sou uma profetisa do Senhor. Só que Deus não é meu empregado na hora que Ele quiser lançar uma profecia ou me usar para falar com algum de vocês. É Ele que vai usar da maneira dele, não é eu que tenho que pegar e dizer: Deus, manda uma profecia daí, manda Jesus, eu quero falar com a irmã Judite, eu quero falar com a irmã Mônica. Não, Deus não é meu empregado, não. Quando você vê esses falsos profetas aí profetizando, vigie, cuidado, vá para a palavra. Nós temos que ter reverências com as coisas de Deus. O mundo jaz no maligno. A igreja de Cristo está se perdendo. Nos últimos dias haverão falsos profetas, haverão pessoas pregando no nome de Jesus e não tem nada de Deus. A palavra é bem clara, o próprio Cristo diz que vai chegar naquele último dia, as pessoas vão dizer: mas Jesus, eu preguei no teu nome, Jesus, quando eu profetizava acontecia, Jesus, quando eu orava as pessoas se levantavam, Jesus, a telefone tocando, Jesus, quando eu lançava uma palavra, a pessoa era curada. Ele vai dizer: não, afasta daqui, vós que praticais a iniquidade. Vigia então, vigia. A porta, irmãos, ela é estreita, ela não é larga. A porta que leva para os céus é estreitinha. Por quê? Porque nem todo mundo vai entrar. Tem o ego que incha as pessoas e a pessoa está inchada, não vai passar por essa porta estreitinha. Presta atenção, estou te dando uma revelação. Essa porta é tão estreita que não é qualquer um que vai passar, porque tem muitos crentes inchados espiritualmente, tem muitos crentes obesos espiritualmente, comendo de comida estragada, comendo de porcaria que não é de Deus e não vai passar, não vai. A palavra é bem clara. A porta larga vai passar qualquer coisa, porque é a porta que leva à perdição, leva para o fogo eterno. Ela é larga, ela aceita qualquer coisa. Ela aceita mentira, enganação, ela aceita qualquer coisa. Mas a porta estreita não é todo mundo, irmãos, que vai passar. Então nós temos que vigiar. Hoje a palavra foi forte porque Deus, Ele não quer ver seus filhos perdidos. Qual pai ou a mãe? A Paz Luzia chegou atrasada, depois você escute. A palavra é bem clara, o próprio Cristo diz: qual a mãe e o pai vendo o seu filho que está indo para cair no buraco, cair num precipício, vai deixar o seu filho cair? Não, Jesus é assim, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então vigie, busque se alimentar da palavra. Eu amo pregar, por isso a minha pregação é longa, irmãos, porque eu quero ensinar. Eu quero ensinar aquilo que Deus me ensina, aquilo que o Espírito Santo me orienta a levar para vocês.
Eu quero tirar as pessoas do erro. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não quero tirar porque eu não tiro ninguém, é Deus que tira. Eu quero ajudar as pessoas a sair do erro, da prostituição, do pecado. Eu quero que você tenha uma nova vida, uma nova história. É isso que eu quero, assim como esse Deus fez na minha vida, eu quero para você. Você acha que amor maior é esse, a gente querer o bem do próximo? Você acha que eu quero que você seja enganado? Eu podia chegar aqui, falar um monte de mentira, profetizar sobre a sua vida, revelar coisas que não é de Deus, para ganhar seguidores, para o meu ego. Não, eu prego palavra viva, porque a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. É a palavra que liberta, transforma, é a palavra que muda os cativeiros. Amém? Glória a Deus, estou me estendendo. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa live. Senhor, obrigado pela tua direção. Nós estamos na tua dispensação, Senhor. Tudo que eu falar de mim, Senhor, não vai fazer efeito, mas aquilo que vem do teu Espírito Santo, eu creio, Senhor, que há pessoas que foram tocadas, há pessoas que a venda caiu dos olhos, há pessoas que estão sendo libertas hoje, há pessoas que decidiram tomar posição nos teus caminhos, Pai. Tem pessoas que estavam a ponto de desistir, mas através da tua palavra elas viram que é o inimigo que tem tentado roubar elas da tua presença. Pai, eu consagro essa peça de roupa, esse currículo, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele, Senhor, que está cansado da caminhada, todo aquele que está prostrado, todo aquele que está sem força, que quando beber dessa água, haja força, haja renovo, haja libertação, haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Use essa água para aspergir sobre aquela pessoa que está doente. Compartilhe essa live. Aí aperta os coraçõezinhos, marque as pessoas, irmãos, que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. É palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. E muito obrigado por todos vocês que estão aí até esse momento. A Judite, que eu creio que está trabalhando, que é uma mulher que está sempre trabalhando, mas está escutando a pregação. É uma mulher que decidiu, né, por ouvir a palavra de Jesus. Isso é muito bom, Judite, se alimentar. Ela faz umas comidas boas. Lá no restaurante dela, para você que mora em Guaíra, no Paraná, tem esfirras deliciosas, pizza, buffet. O buffet eu não provei ainda, mas eu creio que é maravilhoso. Muito bom que ela faz, mas ela está decidindo, mesmo no meio do trabalho, ouvir um alimento bom para a vida dela, um alimento para a alma dela, porque o alimento, a esfirra, a pizza, o pão, qualquer coisa vai nos alimentar o nosso corpo físico, mas a palavra alimenta o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.